Bom dia, amores! Como vocês estão? Fizemos uns minutinhos de silêncio, ancoramos a nossa energia, a nossa presença. Respire profundamente para o início da nossa semana. Nos colocamos no aqui, no agora. Iniciamos pedindo que Deus nos guie na nossa semana, que traga os ensinamentos, que nos traga os insights e que a gente possa permanecer na nossa paz mental, principalmente emocional, para que a gente possa lidar com o dia a dia da vida, estando presente, mais consciente, lembrando de respirar, de nos conectarmos com essa força maior que nos habita. Então, inspira e expira. E seja muito bem-vindo a esta aula. Hoje nós vamos falar, sejam bem-vindos também, Instagram. Hoje vamos falar sobre o que nasce comigo. O que nasce com uma criança quando ela nasce? O que vem junto, né? Então, o que é que vem junto quando uma criança chega na vida? E aí nós vamos mais um pouquinho antes. Existem estudos hoje que já comprovam, né? Ainda não comprovam. Existem estudos sendo feitos, vamos falar melhor aqui. Existem estudos sendo feitos de que a mente de uma criança, de que a programação, de que como ela se comporta no mundo externo, né? Essas programações que estão diante da criança, elas já começam não no momento do nascimento, nem mesmo no momento da gestação, mas ainda alguns dias antes. Então, por exemplo, antes da concepção, antes da fecundação do óvulo e do espermatozoide. Deixa eu ver se estou gravando. Estou gravando. Então, vocês imaginam, né? A gente acha que a gente começa a ter o entendimento do que é a vida conforme nós vamos vivendo, né? Tendo as percepções do pai, tendo as percepções da mãe, como a mãe age, como o pai age, como eu fui criado, o que eu ouvi, o que eu presenciei, o que eu senti nas experiências da vida, né? Como eu fui moldando, a gente acha que começa ali, né? Nas fases de quando eu começo a ter um entendimento. Então a minha vida ela começa a acontecer e eu começo a ver o que pai e mãe falam, o que pai e mãe fazem, o que acontece no meu entorno, e ali eu começo a ter as crenças, as programações, a forma de aprender, e ali eu tenho acesso à cultura, à parte religiosa, à sociedade, o meio em que meus pais estão inseridos e eu também, mas começa antes, começa no momento, antes ainda um pouco do momento de concepção, espermatozoide e óvulo, concepção. Então a gente imagina assim, né? A minha mãe estava num momento de vida dela, quem sabe passando por alguma dificuldade, quem sabe tinha recém saído de um relacionamento amoroso, desastroso, né? Foi sair, foi ter um encontro, foi tentar esquecer essa dor que ela estava sentindo, encontrou esse homem, eles tiveram relação sexual e eu fui concebida. Existem coisas ali que já estão também nessa pré-formação de como eu vou me desenvolver, de como serão minhas programações. O nosso corpo, ele registra absolutamente tudo. E aí eu fui concebida, e aí eu fui fecundada. Ali já começam. E aí, durante essa gestação, a minha mãe, ela teve medo, ela sentiu, quem sabe, desespero, por que que isso aconteceu? Por que que eu, né? Por que que eu fui fazer isso? Como é que eu deixei isso acontecer? E agora fico com esse filho, não fico com esse filho? Dou seguimento, não dou seguimento a essa gestação? E agora, será que esse homem vai assumir o meu filho ou não vai assumir o meu filho? Tudo isso que a mãe passa diante da vida dela, a criança, nós, o ser ali dentro da barriga dela, do útero dela, vai sentir absolutamente tudo. Só que com uma grande diferença, sem as informações. Ela sabe o porquê que ela está sentindo aquilo. Ela sabe
Isso vem disso. Ah, é porque eu tenho desafios agora para encarar. Eu não estava tão bem assim para por que que eu fui transar com essa pessoa? Por que que eu não me cuidei? Por que que eu não usei preservativo? E agora como é que vai ser minha vida financeira? E agora quem é que vai cuidar dessa criança? E aí agora, né? Tudo isso está ali presente. De repente esse cara fica sabendo, meu Deus, como assim? Como assim nem te conheço? Né? E agora vamos ser pai, vamos ser mãe. Então, todas essas. Claro, estou pegando um exemplo, né, gente? Pegando uma situação para a gente compreender. Mas isso pode ser, por exemplo, um casal que se dá super bem e tudo mais. De repente, a mulher engravida não era o momento. Aí agora nós estamos numa fase de vida diferente. Como é que agora eu vou me organizar? Como é que agora eu vou fazer? Como é que agora eu vou seguir as minhas coisas? Eu vou ter que parar tudo. E se não tiver dinheiro, agora não é uma fase financeira tão boa, deveria ser daqui a pouco. Tudo isso que acontece no externo, a criança ela sente na pele, ela sente nos órgãos, ela sente tudo isso e já fica memorizado no corpo. Então, um exemplo, por exemplo, a criança nasceu com um probleminha nos rins. Como assim, né? Que a criança já nasce com um probleminha nos rins, meu Deus do céu. Pois é, mas lembra que tudo aquilo que o pai e a mãe estavam passando, ela sente absolutamente tudo, com um pequeno, grande e imenso detalhe. Não sabe de onde vem, não sabe por que esse sentimento está ali e fica programado no nosso corpo. E daí, rins vem da onde? Medo, indecisão, o que fazer, como será. Então, tudo isso, né? Ah, nasceu com um probleminha no coração. O que eu estava sentindo ali no momento? Eu já tive mãezinhas que vieram e disseram para mim assim: ah, mas no momento que eu engravidei, eu estava num processo de não saber se eu queria ficar com meu marido ou não, estava num processo interno de dúvidas muito grandes se eu ficava nesse casamento ou não ficava nesse casamento. E de repente eu estava grávida. E aí o filho nasce com um probleminha no coração. Da onde isso vem? Então a criança, ela pega todas as informações que a mãe está sentindo ali. Tem uma parte do pai? Tem, mas é muito pequena. É muito pequena, né? E aí a gente pensa assim, né? Principalmente quem é mulher, a gente vai vendo essas coisas, meu Deus, tudo é culpa da mulher, tudo é responsabilidade da mulher. A mulher, sim, é por isso que somos agentes transformadoras. É por isso que a mulher ela veio com um peso transformacional muito grande. É por isso que a mulher é quem edifica um lar, a mulher é quem transforma o mundo, é a mulher quem traz a paz, é a mulher quem traz o amor, é a mulher que traz a transformação. Então, não é à toa que quando a gente vai para eventos, quando a gente fala em cura, quando a gente fala em transformação, quando a gente fala em todo esse movimento, quem está mais lá? É a mulher, 90% mulher, 10% homens. Quase sempre é assim, porque a mulher ela veio com esse lugar de transformar, de mudar, tá? Então hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Vocês têm perguntas, vocês mandem, tá? E esse mês de outubro, dentro do Permitindo-se Prosperar, eu estava com o cronograma feito. Tava com o cronograma feito, nós íamos trabalhar justamente a energia de recomeços que o 10 traz, de recomeço, de expansão, de aceleração. E aí ontem eu ali e veio muito forte isso de que é um renascimento, o movimento do mês 10, né? O movimento do mês 10 é um movimento de renascimento. Então a gente precisa assim, acessar quem, né, para renascer. Para realmente as coisas expandirem, a gente precisa liberar essas marcas, esses registros que estão na criança interior, que estão na criança interna. Lembrando que nós não trabalhamos a criança. Por quê? Porque nós somos adultos. Nós trabalhamos as marcas, as memórias, aquilo que está armazenado no nosso corpo, né? E está nos nossos 95% do que somos, que é o nosso inconsciente, e que nós muitas vezes não temos a menor ideia do que é.
do que é que está se passando, do que é que tem ali. Por que é que eu tenho alguns padrões de comportamento? Por que é que eu tenho algumas condições no meu comportamento? Né? Então, nós vamos acessar esse lugar, dessas memórias, desses lugares em que estão ali e muitas vezes são o impeditivo de um avanço. E eu vou trazer aqui para vocês algumas questões, né, de por que que isso está ali, né? Quais são as questões que fazem justamente com que a gente tenha esses lugares que impedem a gente muitas vezes de dar um passo, esses lugares de sentimentos que ali estão, né? Então, e daí também tem a história de sistemas familiares, né? Como eu citei ali o primeiro exemplo. Vamos supor que a minha mãe engravidou de mim quando tinha terminado um relacionamento, né? Ela já tinha, por exemplo, tinha um casamento, minha mãe e meu pai tinham um casamento, deu muitos problemas no casamento deles, eles se separaram, e aí minha mãe conheceu outro homem, e aí eu vim. E o meu pai, quem sabe, também vem de outro relacionamento, também não tinha dado certo naquele, encontrou a minha mãe, os dois ficaram juntos, e eu nasci. E aí vem toda uma questão. Ah, eu nasci aqui. A quem eu pertenço? Meu pai já tinha uma família, minha mãe já tinha uma família, e eu vim. Eu tenho uma lealdade silenciosa a esses dois relacionamentos que vieram antes. Graças ao término deles, eu vim. Graças ao meu pai não ter ficado com aquela mulher, que ele pôde conhecer a minha mãe. Graças à minha mãe não ter ficado com aquele homem, que ela conheceu o meu pai. E aí eu cheguei. Então, existem muitas questões por trás dos padrões de comportamento, dos sentimentos que nós temos muitas vezes, e que muitas pessoas buscam uma vida, né? Ficam uma vida buscando por que é que eu sinto isso, por que é que eu sinto aquilo, por que é que eu funciono assim? Eu tenho um vazio, eu tenho um negócio dentro de mim, eu tenho uma raiva dentro de mim que eu não sei de onde que vem, eu não tenho motivo para sentir isso. E aí teve um caso que nós abrimos uma constelação de uma menina e, e ela estava identificada com a ex-parceira do pai, ao qual o pai terminou, teve duas filhas, né? Separou dessa mulher. E aí eu não sei direito, ela não sabia dizer, mas parece que a mãe tinha sido o caso de traição, né? Então o pai traiu a primeira esposa com a mãe, acabou se separando da primeira esposa, ficando com a mãe dela. E a mãe não podia ouvir falar desta mulher, né? E o pai também não falava dessa mulher, e ela não conhecia as irmãs. Ela não conhecia as irmãs. Então, tudo isso fica no nosso campo. Tudo isso fica na nossa memória celular. Tudo isso o nosso corpo vai gravando. E é preciso liberar essas camadas, liberar esses padrões. Amor, presta um pouquinho pra cá. É preciso liberar esses padrões inconscientes, essas marcas, essas memórias que estão ali para que a gente possa, de fato, expandir, crescer, ter um movimento diferente. E é interessante também, né, porque a gente vai lembrando e conectando como eu estava, né, quem é pai, quem é mãe, como eu estava no momento de gestação do meu filho, da minha filha. Que padrões tinham ali? Que medos tinha ali? Qual era o momento da minha vida? Qual era o momento da vida que eu estava passando, né? Quando a concepção dessa criança chegou, eu posso começar a compreender alguns padrões de comportamento que ali existem. E a gente pode começar a sanando tudo isso. Então, a gente acredita que a gente nasce uma tela em branco. A gente acredita que a gente nasce, quando a gente nasce, a gente é livre. Livre, e aí nós vamos sendo impactados, né, pelas histórias da família, pelas experiências, mas a verdade é que a maioria, é que nós, né, a maioria de nós não. A verdade é que nós chegamos nesse mundo trazendo uma mochilinha cheia já. A gente já traz cargas, a gente já traz sentimentos, a gente já traz questões que não são nossas, que não são nossas, mas que foram sentidas. E conforme foram sentidas, a interpretação não existe dentro do útero da mãe, por exemplo. A interpretação, eu estou, como nós hoje na vida adulta,
Eu estou sentindo essa tristeza porque tal coisa aconteceu comigo. Eu estou sentindo esse medo porque eu tenho tal coisa para enfrentar. Ah, eu estou sentindo tal coisa porque tal coisa. Eu tenho essa concepção, eu tenho essa clareza, né, na vida adulta. O porquê eu estou sentindo isso vem disso, vem daquilo, vem daquele outro, vem de tá, 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 tá. Mas naquele momento em que eu chego à vida, eu já trago essa mochilinha carregada de coisas que foram sentidas, mas eu não tenho a percepção do que foi sentido, de como foi sentido. Então, o que é que tem nessa mochila, Kelly? Né? E o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai arrancar tudo que tem dessa mochila? Não, isso não existe. Ah, eu quero me livrar de tudo isso, pelo amor de Deus. Não, nós olhamos para tudo isso. Nós olhamos o que é que tem dentro aqui. O que é que tem dentro dessa mochila? Quando a gente olha, a gente libera. Quando a gente tenta eliminar ou largar a mochila num canto da estrada e seguir sem ela, não, a gente olha para ela e a gente vai dissolvendo, vai tomando consciência. Quando vem a consciência, solucionado está. Vai fechar só um pouquinho, gente. Você vai fechar por quê? Tá, depois eu... Deus abençoe. Quando vem a consciência, solucionado está. Ali está a solução. Né? Então, tomar essa consciência, perceber de onde vem, ter os entendimentos é o grande processo de transformação que a gente passa. É por isso que quem adentra as jornadas de conhecimento começa a ter soluções, começa a ver os porquês, começa a dissolver, começa de fato a criar o destino que quer. Porque eu começo a dissolver toda essa bagagem que está ali, que eu não sabia de onde vinha. Então, o que tem dentro dessa mochila? Existem inúmeras condições e coisas dentro dessa mochila. Tem a culpa dos nossos pais, tem o medo deles, tem o receio de se vai dar conta, se não vai, se o dinheiro vai chegar. Tem aquilo que os nossos pais já carregavam, que vem dos nossos avós. Tem o medo de uma mãe que se sentiu sozinha, o medo de um pai de achar que não ia conseguir pagar as contas, e não ia conseguir ser um bom pai, não ia conseguir vencer, né? Vem toda a bagagem de um pai e de uma mãe que não, na concepção deles, não tiveram o amor que eles precisavam dos próprios pais, e todas as questões que impactam a vida de um ser humano estão ali, estão ali. As expectativas, né? As expectativas do sistema familiar, seja assim, seja assado, faça isso, faça aquilo, seja forte, não fale, não erre, seja direito. Então, hoje a gente começa a abrir esse processo de olhar para o que é que tem aí dentro, tá? O que é que tem aí dentro? Então, o primeiro momento, o primeiro contato que nós temos com a vida, né? Ele se dá dentro do útero da nossa mãe. Então, vocês imaginem o campo da mãe ali, né? O nosso bercinho, o útero, ele é como se fosse, vamos falar em Wi-Fi, né? Nós estamos aqui conectados, não estamos conectados? Estamos conectados com Wi-Fi. E aí, conforme eu vou falando, muitos de vocês vão pensando, ai, aquilo, aquele outro, vão trazendo consciências, vai ligando uma coisa na outra, vai tendo as percepções. Da mesma forma, nós, enquanto serzinhos ali sendo gerados no útero da nossa mãe, também estamos conectados, como se fosse uma rede Wi-Fi, né? Tudo que ela sente, eu sinto. O meu sistema nervoso é o espelho, é o reflexo direto daquilo que a mãe está sentindo. Então, há uma linha ali, uma conexão, né? Então, o bebê, ele não vai pensar, o bebê lá dentro da barriga, o feto sendo formado, ele não vai pensar, a minha mãe está com medo por causa de tal coisa. Ele vai ter um tsunami bioquímico no corpinho dele, e ele só vai entender medo, medo. Esse lugar aí é difícil, né? A mãe está sentindo raiva, o que que ele vai entender? Somente esse sentimento. Através do espaço bioquímico que ele recebe, das substâncias que ele recebe, ele só vai compreender isso. Medo, raiva. Raiva do que? Não sei, mas ela está ali.
Dúvida, dúvida do quê? Não sei, mas ela tá ali. Indecisão. E ele vai sentindo, né? Então, a gestação é a nossa primeira, o nosso primeiro contato, a nossa primeira forma de programação, de como nós vamos vir e aquilo que vai estar ali no nosso inconsciente, como, comandando algumas decisões. Então, a gestação é a nossa primeira impressão, né, daquilo que sentimos, aquilo que vai ficar impregnado no nosso corpo e ao longo da vida, conforme os desafios vão vindo, aquilo que não é me conforta, me confronta, aquilo que faz com que eu não estou feliz, com que eu preciso mudar isso em mim, isso vai fazendo com que a gente vá acessando essas camadas. Lembra que eu falo muito das camadas? Que nós temos que acessar as camadas, liberar as camadas que nós temos, né, do nosso inconsciente, para que a nossa vida de fato possa fluir. Então, são essas camadas que eu preciso ir liberando, que eu preciso ir acessando, né? E preciso dissolvendo. Kelly, mas como é que eu vou fazer para acessar essas camadas? Nos próprios tratamentos a gente acessa essas camadas. Né? Nos próprios tratamentos ali no Permitindo-se Prosperar, quando vocês vêm para as constelações e vocês participam de movimentos, os de um dia fazem isso, que nós temos as constelações transgeracionais, a gente dissolve essas camadas, a gente libera essas camadas. Uma coisa que libera muitas camadas, que eu gosto muito de fazer, é o renascimento. Quem aí já fez renascimento comigo? Presencial. Vocês estiveram online no Permitindo-se Prosperar, tiveram um áudio do Renascimento. Mas presencial, a Soraya, eu acho que já fez. A Mayra já fez. A Leci já fez. Das meninas que estão aqui. A Simone já fez, é verdade, quando ela veio. A Simone veio de São Paulo, gente, para uma vivência aqui em Abelardo Luz. Isso é vontade de se curar, né, Simone? Marcou, ela disse, quando que vai ser, Kelly, que eu vou agendar minhas férias e eu vou ir? E veio. Foi muito bom, não foi? Foi muito bom. Então, é presenciais, tudo que é presencial, a gente consegue passar pelo corpo. Então, é preciso passar pelo corpo. Por isso é tão importante. É tão importante você vir. Por exemplo, nós temos ali o renascimento. Cada vez que a gente faz esse tratamento, né, do renascimento, você volta para aquele lugar, você acessa as memórias do útero e você renasce. Cada vez que você renasce, você é capaz de ter uma nova percepção do mundo. Tudo aquilo que o seu cérebro é capaz de visualizar, você é capaz de materializar. Né? Então, a gente faz o processo do renascimento, passa por todo o processo e a pessoa, ela vem, cada vez que ela tem esse tratamento, acessa essas camadas, ela libera um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Por isso que é tão importante, gente. Eu sempre vou falar isso. Ó, em muitos momentos eu já pensei assim, ai, ai, todo dia eu tenho que gravar um áudio, eu tenho que pensar no atendimento, eu tenho que fazer o cronograma, eu tenho que pensar, eu tenho que sentir o que as pessoas estão sentindo. Tem dias que eu penso assim, ai, se permitir prosperar me dá muito trabalho. É, porque é desafiador, né? É um trabalho que envolve muitas pessoas. Eu não estou pensando em mim ali, né? Então é todo um trabalho que vem, é toda uma consciência, é às vezes um monte de perturbação mental, porque as pessoas do grupo estão ali cheio de coisas na cabeça, então tem que estar, né? Mas é tão restaurador, é tão gratificante ver tantas pessoas saindo de lugares em que estavam antes e vendo a vida expandir que é algo que sempre me fortalece, sempre me fortalece. Não, Kelly, vamos lá, mais um pouco. Vamos fazer melhor ainda esse mês. 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 E a gente vai acessando cada vez mais essas camadas que a gente precisa liberar. A gente precisa. E nós estamos num movimento de vida e também de era espiritual, de questões espirituais que nós não entendemos, mas que estão acontecendo, que vem cada vez mais nos exigindo que a gente realmente transcenda toda dor, todo o campo de dor, todo o corpo de dor. E a gente realmente acesse as camadas, as frequências mais elevadas, né? Então, esse trabalho, cada vez, ele se torna mais importante e necessário.
para nossa vida, né? Então, voltamos lá. O útero é a nossa primeira casa. A nossa primeira casa é quando estou em deixa eu ler aqui. Tu és meu porto seguro quando estou em tempestade. Ai, né? Então, é tudo isso. E aí a gente vê os processos, né? Os processos, os insights vendo, as consciências vindo, e num primeiro momento aquilo parece, o que eu vou fazer com isso, mas vai se dissolvendo. E quanto mais consciência eu tenho, mais eu soluciono as minhas questões, tá? Mais eu soluciono. Então, a criança, quando ela está ali naquela primeira casa dela, o primeiro contato com a vida é dentro do útero da mãe. Se a mãe, por exemplo, está sentindo uma dor de um amor que ela perdeu, né? Então, tava ali com o cara e tudo mais, e pensando em várias coisas, de repente aconteceu algo com esse cara, ou ele foi embora, ou aconteceu alguma tragédia, alguma coisa assim, a criança, ela não entende essa tristeza que eu tô sentindo, essa chuva bioquímica de informações que está chegando até o meu corpo, ela não entende o que a mãe está passando, ela só entende o quê? O sentimento original, o sentimento raiz. Então, tô ali, aconteceu algo, ou uma tragédia, ou algo assim, eu tô no útero da minha mãe. A criança, ela só entende o sentimento. A tristeza está ali. Ela não entende por que está ali, o que aconteceu. E muitas vezes essa criança nasce e lá na vida adulta ela vem e diz: eu tenho uma tristeza profunda, eu tenho uma dor dentro de mim, eu tenho um vazio dentro de mim que nunca passa. Eu tenho uma tristeza que nunca passa. Eu tenho uma raiva que nunca passa. Eu tenho um sentimento de solidão que nunca passa. Né? Da onde que isso vem? Vem desse momento, vem dessa memória que está ali. Por isso que os tratamentos, as constelações se fazem tão importantes, né? Porque a gente vem, abre um campo e acessa aquela dor e aí vê, tá, mas o que aconteceu? O que você sabe? Por isso é tão importante saber também a nossa história, saber o que aconteceu na nossa história, né? O que aconteceu com os nossos pais, o que aconteceu com os nossos avós, o que aconteceu com os nossos bisavós, fazer o genograma da nossa vida, né? Quem veio antes, a quem eu pertenço, quem faz parte da minha família, o que aconteceu com fulano, o que aconteceu com ciclano, o que aconteceu com Beltrano. Quanto mais eu vou me adentrando a esses lugares, mais eu vou compreendendo aquilo que faz parte de mim, aquilo que está em mim. Então, estão gostando dessa aula, gente? Falem para mim se faz sentido. Se está fazendo sentido isso para vocês, se vocês estão entendendo. Então, vamos lá. O útero é a nossa primeira casa. Ok, o útero é a nossa primeira casa e ali já somos invadidos de programações, sentimentos que vão ficar armazenados diretamente no nosso corpo. Muito bem. Logo depois dessa primeira casa, existe o primeiro processo que a gente chama de transição. A primeira transição, que é a saída do útero para a vida, para o externo. É quando a gente diz, né? Nasceu, nasceu. Então, esse portal do nascimento, a saída do útero para a vida. Pronto, agora eu nasci. E nesse momento da saída dessa minha casinha quentinha, confortável, gostosa que está ali, já existe o primeiro rompimento, né? O primeiro momento de dor, a primeira experiência de transição. E essa experiência de transição, dependendo como ela foi, ela também sempre faz sentido ouvir em cada momento o entendimento vem trazendo algo diferente e valioso. Que bom, Rosane. Eu fico muito feliz quando vocês vêm assim bastante gente para aula também. É muito bom. Excelente. Gratidão, Michele. E chamem pessoas. Se o assunto é bom aqui no Instagram, convidem mais pessoas para virem na segunda. Então, esse primeiro momento onde eu saio do útero e venho para a vida, ali é o primeiro momento de transição. É quando eu nasço, né? E junto com isso vem um movimento de dor. O nosso nascimento é o primeiro rompimento, é o primeiro processo de transação, é o primeiro momento de dor que nós vivenciamos. Então, eu estou ali dentro do útero, na minha primeira casa, né? Conforto, quentinho, tudo bonitinho,
tá ali confortável, gostoso, tô recebendo comidinha, tá tudo bem. E de repente ou eu tenho que fazer força, acontece em movimento, eu tenho que fazer força, atravessar, né? Ali, sair e viver, e aí por isso que chora, e é por isso que tem todo o movimento. A mãe está sentindo dor nesse momento, né? A mãe está sentindo dor, a criança precisa fazer força, ajudar. Então, ali tem um primeiro momento. E todos os momentos de nascimento, dependendo como eles foram, eles geram impactos na nossa vida adulta. E eu trouxe cada um deles que eu me lembrei, né? Eu me lembrei do parto, da cesárea, eu me conectei ali com o prematuro, né? Eu sou prematura, as crianças também que que passam do prazo de nascer, não nasce, não nasce, não nasce, e tem que vir intervenção, aí o parto normal, a cesárea, né? Por exemplo, os meus dois filhos foi cesárea, por quê? Porque eles paravam de crescer na minha barriga, então dentro da minha barriga eles começavam, entrando do oitavo para o nono mês, eles começavam a perder peso, e aí tinha que fazer todos os procedimentos de vacina e tudo mais, e tal para já marcar cesárea, porque eles iam perdendo peso. Então, eles não podiam perder peso, eles tinham que nascer para ganhar peso. Os dois foram assim. Então, todos esses movimentos trazem padrões. Por quê? Porque ali vai acessar um comportamento, vai acessar o que a mãe está sentindo, vai ter substâncias chegando para ele, né? Vai ter várias questões ali. Então, a primeira sensação, nossa primeira experiência de transição é o nascimento. E dependendo como foi esse nascimento, ele também deixa memórias, ele também faz com que a gente tenha padrões de repetição, padrões de comportamento. Então, você se pergunta hoje, como foi o meu nascimento? Né? Foi uma luta? Foi desafiador? Foi difícil para os meus pais? Foi rápido, apressado? Meu Deus, está nascendo? Corre! Que está nascendo, está vindo? Nasci, quantos que diziam assim, nasci dentro do carro, né? Não deu nem tempo de chegar na maternidade, já nasci dentro do carro mesmo. Teve uma mulher que ganhou bebê bem pertinho ali comigo quando eu ganhei o João Vitor, e ela não queria ter parto de forma alguma, ela morria de medo de ter parto, né? E quando ela chegou no hospital, simplesmente o nenê já estava, a cabecinha do nenê já estava vindo, já estava nascendo, né? Então ela não teve escolha, ela teve o parto, não teve como escolher. Então, como que foi o seu nascimento? Foi solitário? Né? Só a sua mãe e você? Você teve que ir para a incubadora? Você teve que ir e ficar numa UTI neonatal? Como que foi? Né? Você tem um pavor profundo hoje de ser deixado para trás ou de estar sozinho, não consigo ficar sozinho? Como foi seu nascimento? Como foi que você nasceu? Então, a marca do acolhimento que vem com o nascimento, você foi pego, você teve o contato com a sua mãe, você não pôde ter, porque você nasceu com algum problema, alguma coisa, teve que nascer e ir direto para uma sala de cirurgia, fria, gelada, com pessoas estranhas, tudo isso deixa impactos no nosso corpo e deixam memórias e programações, né? Então, o jeito que eu nasci também muitas vezes é o jeito que eu vou renascer. Então, diante de alguns desafios da minha vida, eu vou ter esse mesmo padrão de quando algo novo está para acontecer, eu paraliso. Quando um projeto novo, um trabalho novo, um relacionamento novo, algo novo está para acontecer na minha vida, eu sinto os tremores no meu corpo, eu sinto medo, eu sinto os desafios, né? Quando uma porta se fecha para mim, eu sei, pelo entendimento, que outra vai se abrir, outro movimento vai acontecer, eu travo, eu paraliso, eu não consigo, eu me sinto sozinha, abandonado, com medo. Quais são as coisas? Então, a grande pergunta é: hoje na sua vida, você realmente acha que é você, o adulto, que toma todas as decisões, que faz tudo certo? É você, o adulto, que está ali na soberania? Ou começa a se perguntar: quantos anos eu tenho aqui? Quando vem uma decisão, quando vem algo que você precisa fazer, quando a gente fala assim, né? No Café com Ela, a gente fala muito de vida, morte e vida, vida, morte e vida. Então, aquilo que eu preciso muitas vezes deixar morrer para renascer para algo novo. E quando eu não faço esse processo de identificar o que é que eu preciso deixar para que algo novo venha, a vida vem e nos sacode. A vida vem e faz a gente ter esse processo. E são as dores que a gente vive,
Os traumas, os rompimentos com pessoas, as decepções, né? Aquilo que acontece na minha vida para que eu vá para outro caminho, porque eu sozinha não fui capaz de ter, tá? Então, como eu nasci, a forma como eu fui tirada do café com alma. Gratidão, mãe. Eu falei café com elas, não sei. Café com alma. Gratidão. E, e a forma, né, como eu nasci, como eu tive esse primeiro contato com o mundo, ela tem, nossa, gente, me fugiu a palavra. Ela vai repercutir na nossa vida, tá? Tinha uma palavra na minha cabeça aqui, na ponta da língua, eu não consegui falar. Então, vamos lá. As formas de nascimento, eu quis trazer aqui, porque eu acho que traz bastante consciência para nós e entendimento, as formas de nascimento e o que cada uma delas pode gerar no nosso campo, na nossa vida, em como eu entendo a vida, em como eu entendo as coisas, né? Por isso um pouquinho que deu um BOzinho aqui no meu Zoom. Pronto. Então vamos lá, o parto normal, né? O parto normal chamado a jornada do herói. Por que a jornada do herói? Porque é a experiência do bebê e da mãe de ter que fazer pressão, fazer força, tem dor, tem contração, tem pressão, tem expansão, tem libertação. A criança, ela participa ativamente, ela empurra, ela tem que fazer força, ela tem que sair, ela tem que passar pelo buraco estreito, ela tem que dar um jeito de nascer, né? E a mãe, ao mesmo tempo, também. Então, tem toda a dor da mãe passando ali, tem todo o trabalho da criança também de estar enfrentando esse desafio, porque ele está sendo pressionado, está tendo contração e expansão ali da vagina da mãe, né? E ele precisa dar um jeito de sair, precisa atravessar. Deixa eu só ver o que a Michelle está falando aqui. Eu nasci de fórceps. Toda vez que fico tensa com algo, sinto uma dor terrível no ombro. Ah, já vou explicar sobre isso aqui. Terrível no ombro, a parte que ficou trancada, descobrindo um atendimento de apometria. E quer ver? Já que a Michelle falou no fórceps, a experiência do fórceps é uma experiência de violência. Depois de já estar em um processo difícil, uma força externa e agressiva vem e arranca, puxa para fora, né, num ritmo forçado e a força contra a vontade da criança. Então, o fórceps é aquilo, tá ali, eles abrem, né, o canal vaginal e eles colocam aquele instrumento que é o fórceps que dizem e puxam a criança. Então, a criança tem a sensação de estar sendo arrastado, né? Então, é uma luta pela sobrevivência. A minha vontade não importa, eu vivo pela vontade dos outros, eu tenho que me submeter a forças maiores. Para ter sucesso, né? A vida tem que ser dura para que eu consiga ter reconhecimento, ter sucesso, a vida tem que ser dura, a vida tem que ser sofrida, eu tenho que passar por várias provações para validar que eu posso de fato viver, né? Então, ele é puxado pela vida, ele não consegue escolher, ele é puxado, né? Então, os padrões da vida adulta são essas dores e tensões, né? E você fala do ombro porque ficou ali justamente porque é aqui que a gente acumula as tensões, né? E e há uma crença inconsciente, quando o nascimento é do fórceps, de que tudo precisa ser conquistado com muita dor. É muito difícil, é sofrimento para conseguir conquistar as coisas, né? E a pessoa fica repetindo esse padrão. Existe também um padrão de vítima, onde tudo acontece comigo e eu fico sem saber o que fazer, sem conseguir me posicionar. Por que é que tudo isso, quando é que eu vou conseguir ser feliz? Quando é que eu vou conseguir ter as coisas? Quando é que, de fato, as coisas vão melhorar para minha vida, né? Então, fica vivendo esse sentido em que a vida vai arrastando, né? Entra em relacionamentos ou empregos, muitas vezes, que a pessoa se sente forçado, sem a própria vontade, e vive uma vida para corresponder às expectativas dos outros. É como se a minha vontade não valesse. Bateu aí, Michele? Tá? Então, esse é do fórceps.
Vamos voltar lá em cima para o parto normal. Então, o parto normal seria o caminho ideal, mas nem sempre ele é possível, né? Então, como eu falei para vocês, os meus filhos eu não poderia ter parto normal, porque se eu esperasse o tempo deles nascer, eles corriam o risco de nascerem pequenininhos, ter que ficarem em UTI neonatal, terem incubadora, nascerem muito fraquinhos. Eu precisei fazer a cesariana, né? Então, a experiência do bebê no parto normal é essa, de esforço. Eu luto para nascer, eu faço esforço, eu atravesso o canal, vendo o esforço da mãe e do meu, né? Eu auxilio a minha mãe. Então, a criança, né, ela nasce com sou capaz, eu consigo, a luta vale a pena, né? Eu sou forte. Essa transição, mesmo que dolorosa, ela vem e faz com que eu acesse esse novo lugar, eu consigo atravessar os desafios. Então, no padrão adulto, né, essa pessoa ela vai ter resiliência, ela não desiste tão fácil dos obstáculos, ela tem tendência a se sentir confortável quando algo exige esforço ou maior dedicação dela, ela consegue, tem uma crença de que ela consegue superar crises, né? Ela sabe finalizar ciclos, projetos, entrar em outro, por mais desafiador que seja. Então, quando o nascimento ali ele é natural, é que nem a história da borboleta, né? Então, a borboleta está lá no casulo, está no momento dela sair do casulo e as suas asas e voar, e vem lá o adulto e tira, né? E ajuda a borboleta, e ela acaba ficando com uma asa sem conseguir voar. Então, os nossos nascimentos têm muito com isso, aquela ajuda que eu recebi, aquele momento em que eu tive o apoio, a ajuda, e isso vai repercutindo, né? A gente vai tendo esses padrões. Deixa eu ler um pouquinho o que que vocês estão falando. Eu sempre senti um vazio enorme. Descobri que minha criança não olhava para a vida, não queria viver. Eu tinha pavor de desmaiar na hora do parto. Desmaiada muito, aí tinha pavor da dor, né? De desmaiar, por isso escolheu a cesárea. Fiquei 17 horas tentando o parto normal. Tinha dilatação, mas a filha não descia, apesar de encaixada, teve que ser cesariana. E aí tem esses casos, né? Então, qual que é o normal? Qual que seria o melhor para todo mundo? Né? O que é natural, que é o parto normal, mas muitas vezes a mulher não consegue. E por que que não consegue? Porque tem os padrões dela já. Tem as questões da própria mulher, tem as memórias da própria mulher que está ali, né? Que também tem que ser olhado, né? Porque às vezes a gente olha nesse momento quando a gente é mãe ou é pai e a gente quer ser a perfeição, mas nós temos as nossas memórias, nós temos as nossas histórias, nós temos as nossas questões também que vão estar ali. Então, por exemplo, quando eu falava em parto normal para mim, eu, ai, me dava um tique nervoso, né? E realmente não pude ter parto normal, foi cesárea. E eu vou ser bem sincera, eu dei graças a Deus, porque eu não podia imaginar eu ter parto. Pela dor sentida, por tudo que falavam. Então, para mim, aquilo. Então, tem as questões da mulher ali também, né? Que ela não vai abrir mão daquilo que ela é, daquilo que ela sente. Ela também já foi o bebê. Ela também já teve as questões dela. Ela também tem as memórias dela, né? E a gente vai compreendendo. Então, muitas vezes, quando a gente fala dos nossos pais, eles também são crianças numa vida adulta com as dores dele, com as questões deles. Por isso que a gente fala, né, em honrar pai e mãe e ficar com aquilo que é, aquilo que eu pude receber. Por quê? Porque ele tem um ser humano que também tem as próprias questões, os próprios querer, as próprias dores, os próprios sofrimentos. E na hora do nosso nascimento é a mesma coisa, ó. Tentava, queria parto, mas eu não tinha dilatação. O que que vai fazer? Vai deixar a criança nascer? Não, vai fazer o que precisa, né? E muitos outros casos que a gente vê de insistir no parto normal, por exemplo, a mulher não conseguir e ficar super frustrada, porque não era aquilo que ela queria, porque teve que fazer cesárea. Então, a gente aprender a lidar com tudo isso, ou de insistir, insistir, insistir no parto, e no momento ali foi tanto, né, a mulher desmaiar, a criança muitas vezes não conseguir chegar a nascer. Então, várias são as questões, e eu sempre digo assim, tem o que a gente quer e tem aquilo que é preciso ser feito. Tem aquilo que a gente quer e tem o que é preciso ser feito. E tem o que a vida nos traz. E tem aquilo que será.
né? Então, diante da vida, daquilo que vai prevalecer a vida, eu fico com as minhas escolhas ou com aquilo que eu preciso fazer? Eu abro mão das minhas escolhas, né? Então, a gente fala muito das renúncias, das decisões. Ah, mas eu não quero cesárea, tá? Mas se o teu corpo não aguenta, se você não está preparado, se você pode morrer, o que é que você vai fazer? Tu vai abrir mão e fazer o que precisa ser feito, né? Então, tem o que a gente quer e tem aquilo que é preciso acontecer. E são muitas as coisas que acontecem na nossa vida. Aí eu não queria que fosse assim. Por que que a vida está me trazendo assim? Porque é o processo que você tem para passar. Porque é o processo que você tem que passar, mesmo no seu nascimento. A cesárea. Então, a cesárea é, é o processo natural em que alguém vem e intervém, né? Então, a criança está ali no processo natural dela, de nascimento, o médico faz os cálculos ali das semanas e aí há um rompimento desse esforço. O esforço para a criança nascer não existe, ele é puxado, né? Então, assim como o fórceps é puxado, aqui também. Só que aqui não é a força lá no canal vaginal e tudo mais. Aqui ele vem e ele é tirado. Então, é uma força externa, um médico que vem e puxa, né? E faz esse movimento acontecer. Então, muitas vezes, quando a criança nasce de cesárea, né, ela fica na espera de ser salvo por alguém. Ela fica naquele lugar de que alguém venha me salvar, de que alguém me ajude, de que alguém me ajude nas finanças, de que alguém me ajude na carreira, de que alguém me salve no relacionamento, a sensação de não ser o grande provedor, protagonista da sua vida. As coisas simples, elas demoram para acontecer, parece que elas têm que ter uma dificuldade, né? Dificuldade em se sentir merecedor por suas próprias conquistas, quando ele faz, quando erra, meu Deus do céu, é o fim do mundo, errar, eu preciso, né, que alguém me ajude. Quando ele consegue fazer as coisas sozinho, ele não reconhece o próprio valor. É como se não tivesse alguém para quem ele agradecer, ou alguém para sempre estar ali salvando, ele sempre está ali pedindo ajuda, pedindo ajuda, pedindo ajuda, tem que estar ali sempre naquele movimento, tá? Como se o esforço necessário que eu faço nunca é o suficiente. Então, vem esse padrão oculto aí na vida adulta. O parto com fórceps, que eu já falei para vocês, né? O nascimento forçado. O parto prematuro. Então, a chegada antes da hora. Então, é como se o bebê ele tivesse a sensação de ser lançado para fora sem estar pronto. Então, o ambiente externo é desafiador, é frio, é sem brilho, né? Muitas vezes tem que ir para a incubadora, tem que ir para UTI. Então, um sentimento de solidão, de abandono, eu preciso lutar pela minha própria sobrevivência, né? Eu não estou pronto, o mundo é perigoso, não estou preparado para isso. É, há uma pressa, né, em viver. E aí eu fui separado desse meu lugarzinho quentinho muito cedo. E aí eu preciso lutar pela minha própria vida, né, pela sobrevivência. Então, padrões, e eu identifico muito desses padrões, né, falando para vocês, como eu nasci prematura, eu identifico muitos desses padrões ainda. Eu ainda tenho momentos assim, ó, aqui diz ansiedade crônica, a sensação constante de não estar pronto. Eu ainda não estou pronto. Ou eu estou fazendo e pensando, será que é isso mesmo? Será que eu estou pronta para isso? Eu tive muito tempo isso, a sensação de ser uma fraude, né? A síndrome do impostor. Por muito tempo na minha vida eu tinha essa sensação de que eu era uma impostora, de que eu era uma fraude. E eu fazia aquele sentimento de ser fraude mesmo, de não ser o suficiente, de ainda não ser a síndrome do impostor, ela faz isso, ela faz com que você sempre ache que aquilo que você faz é uma mentira, que você nunca é o suficiente, que você sempre precisa de mais, de mais, de mais, de mais, de mais. Eu hoje me controlo, por exemplo, para cursos, eu estou sempre em cursos, né? Estou sempre aprimorando, 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 aprimorando. Então, aquele sentimento de que parece que eu nunca estou pronto, sabe? E aquilo fica. E eu percebo muito isso em mim. Eu falo muito comigo, Kelly, você já está pronta. Pode fazer. Pode ir, vai. Prepara as coisas, vai, faz, tá tudo certo, né? Mas quando eu vejo algum curso, alguma coisa, eu vou comprar mais esse aqui, eu vou fazer mais esse aqui.
né? Então, uma ansiedade crônica, a sensação constante de não estar pronto, a sensação de se sentir uma fraude, sentimento de inadequação, dificuldade com a intimidade com as pessoas, né? Porque a sobrevivência, o primeiro momento de sobrevivência foi uma separação brusca e muito rápida da mãe, né? Então ficam ali aquelas sensações, aqueles sentimentos. E o parto que passa da hora, a resistência, né? Eu não quero nascer. Me deixa aqui quieto no meu canto. Começar é perigoso, o mundo lá fora dá medo, eu não quero, né? E ela vai adiando os procrastinadores, né? A procrastinação, eu vou adiando, 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 até que chega um momento que a vida me empurra, que algo acontece, eu preciso ir lá e fazer, e eu não tenho escolha, né? E tudo isso vai sendo mudado, tudo isso vai sendo decodificado diferente a partir do momento em que a gente se coloca em olhar para essas coisas. Então, por isso que lá no início eu disse, a gente não vai arrancar nada disso da mochila e nem jogar a mochila fora. Não, a gente vai olhar para o que tem ali. Esse é o processo de decodificar, de passar por esses momentos, de acessar tudo isso que está no nosso inconsciente e tornar lúcido, consciente. Quando eu torno lúcido, consciente, eu vou me tornando o grande protagonista na minha vida, eu vou sabendo o que é que tem que fazer, eu sei por que que aquilo ali está ali. Então, o nosso corpo, ele é um arquivo, né? Ele não tem linguagem de processar. Lembra que nós falávamos no mês passado do corpo de dor? Então, esse corpo de dor, ele tem que ir indo por camadas, sendo dissolvido, sendo dissolvido, sendo acessado, né? Então, por exemplo, o nosso corpo, ele congela quando nós temos medo. Se nós temos medo, muitas vezes a gente nem sabe que tem medo, começa aqueles borbulhos, ombros tensos, aquela preocupação. Quando a gente foi ensinado a engolir o choro, nó na garganta, né? Problemas de garganta, eu nunca pude dizer o que eu queria, eu sempre tive que engolir aquilo que eu estava ali entalado para mim dizer, né? Então a garganta fica ali, dói, problemas de garganta. Quando eu reprimo a raiva, aquela raiva tá ali fulminando em mim, eu não posso expor, eu não posso explodir ela, dores de estômago. Então o nosso corpo ele vai memorizando. Por isso que eu sempre falo muito, né? O que o teu corpo sente diante dessa situação? O que o teu corpo sente diante dessa situação? É ali que nós vamos encontrar as respostas, né? O que ele sente diante disso. Eu percebo muito no meu corpo quando eu tô com alguma coisa, alguma coisa emocional vindo à tona, eu percebo no meu corpo. Ele começa a ter dorzinhas em lugares, eu começo a sentir ele. Então, sentir o nosso corpo, porque a nossa mente esquece. A nossa mente esquece das experiências, das vivências. A gente vai resolvendo alguns padrões, a gente, né, já resolvi isso, né? A mente resolveu. Eu sempre falo muito, resolveu na mente, não resolveu ainda no corpo. É por isso que passar por eventos presenciais é tão importante, porque o corpo processa. Quando o corpo processa, vem a libertação, tá? A liberação. E aí eu consigo expandir para a vida, né? E aqui a gente falou um pouco de tudo isso, a gente nem entrou ainda nas questões sistêmicas. A gente nem foi para as questões sistêmicas que vem com tudo isso, né? De onde eu vim, de como é o meu sistema familiar, de padrões que tem ali do comportamento. Eu nem cheguei lá ainda, nem dá tempo de chegar, já está no nosso horário. Então, a gente começa a ver, a perceber o quanto é complexo a gente, de fato, seguir, expandir, estar em paz com a nossa mente, estar em paz com o nosso corpo, realmente acessar esse equilíbrio, essa estabilidade, e é completamente possível, né? Quanto mais eu vou dissolvendo as camadas do meu corpo, do meu inconsciente, mais apto à vida, às conquistas, às materializações eu vou me tornando. Por isso é um trabalho, é um trabalho que é cavalgado, né? Sei lá como é que diz, escalado. Eu vou indo, 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 indo. A cada camada que eu dissolvo, a cada consciência que eu tenho, eu subo um degrau, eu subo um degrau, eu subo um degrau, eu subo um degrau. Para ir, de fato, conseguindo, compreendendo toda a teia da vida que eu estou envolvido, né? Os lugares que eu estou, ao que eu pertenço, ao que eu quero corresponder, aos padrões comportamentais da minha mente. Então, o que nasce comigo? Nasce toda essa bagagem.
nasce todas essas consciências, nasce todas essas memórias. Além daquilo que pai e mãe sentiram, além daquilo depois, quando eu nasço, os primeiros anos de vida, aquilo que eu vou interpretando. E tudo isso vai formando nosso corpo emocional, nosso corpo de dor, nosso corpo de conhecimento, nosso corpo de crenças, né? E aí eu preciso, chega um momento da minha vida que eu vou dissolvendo tudo isso, vou dissolvendo, vou tomando consciência. Ah, eu tenho esse padrão aqui, tá? Então eu tenho consciência agora que eu tenho ele. Eu sei da onde que ele veio. Eu sei que eu não sou esse corpo de dor. Eu não sou esses pensamentos. Eu não sou isso. Eu posso ser diferente. Isso foi o que me impactou. Isso foi o que eu senti sem ser meu. E agora eu posso liberar de tudo isso. E é o que nós vamos fazer, então. Essa é a nossa aula de entrada ao mês de outubro, tá? Para a gente perceber, poxa, eu tenho que trabalhar isso aí, Kelly. Pô, isso vai ser muito bom. Isso vai ser muito bom. Então, como se sentem, começamos dia 4, tá? Começamos dia 4 esse movimento. Eu espero que venham mais pessoas, que vocês convidem mais pessoas para estarem participando desse movimento Permitindo-nos Prosperar do mês de outubro. Que a gente expanda aí, que a gente cresça esse movimento, né? Então, trabalhar essas questões e sempre, né? O ciclo em que a gente dissolve, o ciclo em que a gente reprograma e o ciclo em que a gente expande, sempre nesse movimento, porque é assim que a nossa mente precisa conciliar tudo. Então, isso faz parte do tratamento. O dissolver, trazer a compreensão, o reprogramar, né? Para daí a vida acontecer de forma diferente. Como foi a aula para vocês? Ficarei muito feliz se vocês tirarem um print, postarem lá nos stories, convidarem as pessoas para vir, tá? Agradeço muito de coração, se isso for possível. Vamos ver se alguém mais falou alguma coisa, muito compreensão. Gratidão, Mônica. Exatamente isso. Meu parto foi cesariana e gemelar, onde minha gêmea precisou ser retirada antes por estar com o cordão no pescoço. E aí, quem é gêmea, ainda tem mais essa questão, né? De que além do que eu estou sentindo do corpo da mãe, eu também estou sentindo que o meu gêmeo está sentindo, né? Ainda tem mais isso que nasce, que é gemelar. Eu ainda tenho aquilo que o meu gêmeo está sentindo, também estou sentindo ali. Também não sei por que que ele está sentindo, né? E aí na vida adulta também existem lugares, né, que a gente se conecta, em que os gêmeos passam às vezes as mesmas coisas com pessoas e histórias diferentes, porque está ali conectado. Foi ótimo, obrigada, faz muito sentido. Obrigada a vocês. Beijos, beijos, beijos. Essa semana, então, temos ancoramento, chama Violeta, envio de desprogramação, esse ancoramento aí para integrar todo o tratamento de setembro. E aí, 4 de outubro, começamos com o novo tema aí nos tratamentos, tá? Beijos, fiquem bem, amo vocês, gratidão pela presença. Até lá no grupo. Beijinhos, amores.